Publicidade é informação? Uma pesquisa recente do grupo Interpublic mostra que os formatos publicitários tradicionais ainda são o canal de maior valor para os brasileiros, que buscam informações sobre produtos e marcas. Henry Ford, revolucionário por aplicar montagem série, afirmou certa vez: se eu tivesse um único dólar, investiria em publicidade. Mas como um garoto oriundo da Cidade Baixa, hoje ponto boêmio de Porto Alegre, transformou o setor no Brasil e se tornou um dos mais respeitados nomes do mundo inteiro. Marcado por um estilo único, talvez politicamente incorreto, como ele mesmo define, Flávio Faveco tem sede de informação. Mesmo com a carreira já consolidada, ele quer mais. Diz que pretende trabalhar mais 40 anos, porque para ele, fama, sucesso, dinheiro são subprodutos de algo muito maior. Senhores internautas e telespectadores, vamos ter hoje uma entrevista com um dos homens mais fascinantes da comunicação mundial, mas não é só, também um dos homens mais importantes nas lições de vida que ele recebeu e certamente irá transmitir para nós. Aqui está Flávio Faveco Correia. Que alegria te receber. O prazer é meu. Mas é uma grande alegria, porque olha, de nome, você sabe, a gente já te conhecia. Eu é que me sinto honrado com o convite para vir aqui, pô. Te agradeço muito. Como é que está a publicidade brasileira hoje? Vai de vento em proa. Não está indo Porque muito você bem, dizia não. que era 1% do PIB lá, quando você escreveu o seu livro. O cenário da publicidade no Brasil modificou-se muito, né? Como de resto, o mundo modificou-se inteiramente, né? Quer dizer, o advento da internet, as redes sociais, a opção de... a parte digital, né? Transformou muito o cenário, de sorte que as agências tradicionais, como era a minha, né? A Ogilvy, né? Que está aí até hoje em posição de liderança, né? Tiveram que se reinventar, né? Para enfrentar esse novo desafio, que é buscar o consumidor onde ele estiver, da forma mais adequada, seja por que meio for, né? Quer dizer, então, uma coisa hoje é mais complexa, né? Fazer mídia no Brasil hoje é bem mais complexo do que era antigamente, né? Sorte que o mercado está sofrendo um pouco bastante, eu até diria, né? Com essa necessidade de se reinventar para enfrentar os novos tempos, né? As agências não estão ganhando muito dinheiro. Posso te chamar de Faveco? Completamente, todo, porque se vai lá na minha terra, na Flávio Correia, ninguém sabe quem é. Nem sei. Ninguém sabe quem é. Agora, como é que um menino lá do Rio Grande do Sul chega a essa fama internacional? Como é que você conseguiu isso? Porque no livro seu, Curto e Grosso, que eu li, você nem sabia falar inglês quando chegou lá em cima. Bom, na minha terra, lá no Rio Grande do Sul, só tinha dois caras que falavam inglês. Era o cônsul dos Estados Unidos e o cônsul da Inglaterra. Okay? Sorte que não era um idioma que a gente dominava lá. Realmente eu cheguei na presidência da então Ogilvy, naquela época, né? Sem saber nem latim em inglês, eu não sabia exatamente nada. Okay? E é uma dificuldade muito grande, porque eu ia trabalhar numa empresa multinacional sem poder me comunicar com os caras, né? Mas eu enfrentei esse desafio, sabe como que eu enfrentei? No osso do peito. Enfrentei sozinho. Sabe como é que eu aprendi inglês? Eu aprendi inglês cantando, música e ouvindo a BBC. Aí que eu comecei a treinar meu ouvido para o idioma de Shakespeare, né? Sim, mas como você chegou lá? Como eu cheguei lá? Isso. Eu cheguei lá com muito trabalho, viu? Eu sempre achei que sucesso, eventualmente, não é? Quer dizer, enfim, é subproduto de alguma coisa que a gente faz melhor do que os outros, né? Eu sempre tive essa compulsão de fazer as coisas melhor do que os outros, desde jornalista. Por exemplo, eu tinha uma coluna no Diário de Notícias em Porto Alegre,
nos domingos, 2 páginas do domingo, 2 páginas. Seu pai já era jornalista? Meu pai era jornalista. Meu pai era o condômino do Dr. Assis Chateaubriand, no Rio Grande do Sul. Naquela época eram 12, né? 12 apóstolos. Então já é berço, né? Já é berço. Meu irmão jornalista, meus 2 irmãos jornalistas. Sim, tem o Chechel, meu primo, tem um monte de primos e sobrinhos que estão nessa profissão. Eu, na verdade, se alguém me perguntar qual é a minha profissão, eu vou dizer sou jornalista. Porque é a única profissão na qual eu sou sindicalizado, ok? Eu sou sindicalizado como jornalista, né? Trabalhei no jornal, na rádio e na televisão. Enfim, trabalhei sempre sempre com a intenção de produzir coisas que fossem melhores do que os outros. Mas o que você gosta mais, do jornalismo ou da publicidade? Eu vou te contar o seguinte, eu gosto dos dois, viu? Mas se tu me perguntar o que eu gosto mais de jornalismo. Porque eu escrevo meus artigos quinzenalmente, grande satisfação. Como jornalista, entrevistador de televisão, quando eu tinha meu programa Sala VIP na CNT. Bom, isso vem desde a TV Piratini, lá em Porto Alegre, né, quando eu também começava. Um dia eu entrevistei, na TV Difusora, lá em Porto Alegre, eu entrevistei o Roberto Campos. Bob Fields. Eu tinha um programa, né, que era grande, com grandes personalidades do Brasil. Eu disse, boa noite, telespectadores. Queria hoje, nosso entrevistado aqui é o professor Roberto Campos, que aqui está ao nosso lado. Professor Roberto Campos, uma palavra. Ele falou 1 hora, eu disse, boa noite. Acabamos de ouvir o Roberto Campos, porque não dava para interromper o cara, entende? Não dava para interromper. Mas foi um dos gênios da economia brasileira, impressionante, sem dúvida. Né? Além de que é um grande comunicador, viu? Porque eu não conseguia interromper ele durante a entrevista, deixei ele falar solto durante praticamente 1 hora. É verdade. E todo mundo Mas você está mais ou menos nesse ritmo. Vou ter que te interromper, senão não vai dar. Eu não ganho meu cachê. Tem que interromper. Ô, Faveco, aliás, essa imagem sua que você acaba de transmitir de jornalista está claro no seu livro Curto e Grosso, que eu acabei de ler. Porque eu ia procurar lições de publicidade e aprendi lições de república e lições de direção estatal. As críticas que você faz à estrutura brasileira, no plano do custo, no plano dos políticos, no plano da estrutura arcaica da nossa administração pública, é a pena de um jornalista. Isso não muda, Não muda. Bom, hoje eu estou mais crítico ainda do que eu estava naquela época, né? Quando eu escrevi o primeiro Curto e Grosso, né? Eu dou para ir um segundo aí, que eu já nem sei mais quando é que eu vou fazer, né? Porque muda tanto. Okay? Sorte que a esperança é a última que morre, né? Mas a gente tem visto ao longo dos anos, muitos anos, né, de atividade profissional, que nós não conseguimos realmente avançar muito. O Brasil continua sendo um país, na minha modesta opinião, subdesenvolvido, né? Nós temos problemas aqui que são insolúveis, como, por exemplo, a distribuição de renda, uma barbaridade, não, que nós temos a concentração de renda num extrato muito pequeno da sociedade e uma montanha de pobres, né, pelo Brasil inteiro. É que as pessoas, geralmente, não conhecem o Brasil. Sabe? Acham que o Brasil é São Paulo, o Brasil é Rio de Janeiro, o Brasil é Porto Alegre, ou, infelizmente, Brasília, mas não conhecem o Brasil real. Quando você vai para o Brasil real e você realmente tem o choque com a realidade, não é? Você entende, pelo amor de Deus, o que a minha geração fez? Então, eu me considero culpado, porque foi a minha geração que fracassou no desenho do Brasil próspero, socialmente justo, que a gente sempre almejou. Então, infelizmente, eu sou mais crítico hoje do que era até naquela época. Por que eu falei que nós íamos ter lição de vida? Sabe o que você me lembrou agora? O Frei Luís, que hoje é o Dom Luís, que é o bispo de Barra, na Bahia. A família dele é aqui de Moema, é aqui de São Paulo. E um dia, conversando com ele, ele falou, Joséval, você não tem noção de como a favela é bonita para os baianos da minha região. Pois é. Lá tem gente com 60 anos que não conhece dinheiro. É só farinha e água de coco. É isso aí. Esse é o Brasil real. Esse é o Brasil real. É uma parte do Brasil e, real. Infelizmente, a situação está se agravando. É uma coisa que é realmente inaceitável, né?
Quer dizer, a quantidade de pobres e a É muito pobreza no grande. Brasil está avançando. É sabe? muito grande. É também outra chaga que nós não conseguimos nunca resolver no Brasil, apesar dos ufanismos estatais, ok? É o analfabetismo, né? Porque uma quantidade imensa da população brasileira ou é analfabeta de verdade ou é analfabeta funcional. Quer dizer, você veja aí as redações no Enem, por exemplo, as barbaridades que acontecem. Senhora. Quando o cara já vai prestar vestibular para um curso superior, sabe, não tem a menor noção, não consegue interpretar um texto. É triste. É triste. Então, essas coisas todas deixam a gente, à medida que a gente vai ficando mais jovem, né, mais preocupado ainda com o destino. A gente até que ultimamente, confesso que eu, pessoalmente, tive um certo alento. Achei que realmente poderíamos estar num caminho mais adequado para tirar o Brasil do atoleiro que ele estava e está e levá-lo para um caminho mais liberal, mais produtivo, mais de acordo com a realidade mundial. E, enfim, estamos aí marchando. Coisas aconteceram, não é? Já. Flávio Faveco, eu levei um susto no seu livro. Num dos capítulos você fala, eu sou golpista, e você? Verdade? Eu sou golpista. Eu acho que o status quo tem que ser rompido, esse que nós temos aqui. Não sei de onde que vem o golpe, né? Eu não me defini qual é o golpe. Eu quero, né? Mas você falou também do exacerbamento do nacionalismo, que pode levar a posições ruins para o futuro do Brasil. Pode, porque toda a posição muito radical não é conveniente. Né? O Brasil, sabe, Verdade, o mundo é um mundo verdade. que pretende ser um mundo do diálogo, muito embora dos 8 bilhões de pessoas que habitam o planeta Terra, continuo eu, né, falando da imensidão de pobres que aí tem. Eu dizia para os meus clientes de Nova York, grandes empresas, né, eu dizia, vocês têm míopes de marketing, vocês não estão cegos, ok? Em vez de gastar fortunas por aí fazendo coisas, por que vocês não investem na criação de consumidores? Na criação de consumidores que possam, né, investir na educação, na saúde do povo ao redor do planeta, porque esses caras, essas pessoas, vão ser os consumidores dos produtos e serviços que vocês oferecem, entende? Não, mas a miopia continua ali, não é? Entende? Quer dizer, continua por ali. Né? Senhores Eu me lembro da história do Henry Ford, você se lembra? Né? Lembro. Quando ele aumentou o salário dos funcionários dele para poderem comprar o carro. Né? Dentro desse assunto, senhores, ele vai dar outra lição agora, porque ele faz até uma crítica pesada no livro dele, Curto e Grosso, ao empresariado brasileiro, que está criando um mundo de consumidores voltados para o preço do produto e não para a marca do produto. Eu gostaria de ouvi-lo. É bom, eu sempre aprendi, ao longo da minha curta história, né, que a marca é o maior ativo de qualquer empresa e que a construção de uma marca é mais ou menos como a construção de uma pirâmide. Tá? É tijolo por tijolo, por tijolo, por tijolo, sempre, continuamente, sem cessar, até atingir o valor da marca, que, na minha opinião, é o grande ativo de qualquer empresa. Então, eu me referia aí a essa sanha de fazer muita promoção, entende? Quer dizer, E o slogan está muito barato. Está muito barato. Muito Quer dizer, e a marca nada. E a marca não se fala, entende? Quer dizer, agora o consumidor, hoje, até mais do que antes, está cada vez mais consciente da importância da marca, porque ele atribui à marca valores que naquela época a gente nem pensava, como sustentabilidade, não é? Todo esse tipo de conjunto de pensamento moderno também é atrelado à marca. Quer dizer, a marca que não conseguir transmitir para o seu consumidor os seus valores, que sejam de acordo com aquilo que o consumidor também pensa, ela vai perder espaço no mercado. Investir na marca sempre foi um bom negócio. Outro dia eu estava mexendo nos meus papéis lá e descobri um negócio, mexendo num monte de coisa, aí descobri um folhetinho vermelho, né? O que é isso aqui? Porque na Olga a gente usava a cor vermelha, né? Eu sou gremista, né? Eu sou o único gremista... Odeio o vermelho. Eu sou o único gremista que virou internacional. Gostei. E odeio o vermelho. Eu sou o único gremista que virou internacional. Trabalhei no mundo inteiro, virei um executivo internacional. Aí
encontrei o título era uma apresentação que eu tinha feito, que dizia, era em espanhol, que eu tinha feito para um grupo de empresários, enfim, de habla hispânica, sobre a crise, no qual eu dizia que a publicidade é o combustível para sair da crise, é o combustível da economia, tem que anunciar. Okay? Aí eu discorro uma tese inteira, comprovando com fatos, né, que as empresas que anunciaram durante a crise saíram da crise melhor do que entraram. Saíram com um share of market maior e com um valor de bolsa das suas ações melhor também. As que não anunciaram perderam espaço. Okay? Só que eu fiz essa palestra, aí me assustei quando eu vi a data, em 1983, e poderia fazer a palestra hoje, que é exatamente o mesmo ambiente. Hoje eu vou fazer essa palestra, eu vou trocar a data, ok? Porque é a mesma coisa. Você acha que o mercado publicitário brasileiro não evoluiu? Aliás, quando começou a publicidade no Brasil? Você tem ideia? No seu livro está 1926, com a Thompson, seria isso? Não, e a Grant também, que eu acho que veio antes, não é? É uma empresa... Veio um pouco mas antes. A minha Standard, que depois virou Ogilvy, foi fundada pelo Sr. Cícero em 1935. Foi fundada em 1935, já era uma agência moderna. Sei. E o Sr. Cícero Rainrod trouxe a ideia dos Estados Unidos, que ele tinha visitado lá agências e montou aqui, criou a Standard Propaganda, Certo. que depois virou Standard Ogilvy e depois, finalmente, Ogilvy. Né? Então, a publicidade evoluiu muito, sim. Agora, se vocês assistiram aquela série Mad Men, sei. Eu sou aquele cara. Eu sou daquela época, entende? Eu vivi aqueles anos em que a publicidade, os anos dourados da publicidade, né? E agora também eu aprendi com David Ogilvy um certo romantismo a respeito da publicidade. Nós achávamos que a nossa compulsão era fazer uma campanha, um anúncio melhor que qualquer outro. Não era o lucro, entende? Como hoje é. Né? Hoje, o Roberto Bailib me disse outro dia que eu fui a primeira vítima do EBITDA. Quando as agências começaram a se preocupar, né, com o resultado do trimestral, né, e muito menos com a qualidade e a beleza daquilo que a gente fazia. Né? Mas mesmo assim a publicidade brasileira é reconhececida mundialmente. Você chega a dizer que é o maior produto de exportação do país. A publicidade brasileira foi... A publicidade brasileira evoluiu muito e eu sei por quê, quero explicar por quê. Porque existia um sistema no Brasil que nós criamos, que eu e o Ataíde da Rede Globo, na época, chamávamos de um modelo brasileiro da comunicação, baseado em regras econômicas, né, que permitiam que as agências brasileiras tivessem recursos para se desenvolver e atrair talento. E porque tinham que competir com as agências internacionais com verbas muito maiores do que as que nós tínhamos aqui no Brasil. Esse sistema era baseado na lei, né, que dizia que as agências receberiam 20% de comissão dos veículos pela publicidade que lá aplicavam, né, investiam, e isso aí, e depois criamos também o sistema de bonificação de volume, que foi criado pelo J. Ulisses Arce, o paraguaio, no tempo do Walter Clark, na Rede Globo de televisão. Então, esse arcabouço permitiu que as agências no Brasil tivessem recursos econômicos e financeiros para avançar e atrair talento. Nós atraímos talento de várias partes do mundo para cá, porque podíamos pagar essas pessoas, porque... Né, people with the best people win, quer dizer, aprendi isso com o Lou Gerstner. Okay? Né? Quem tiver people with the best people, pessoas com melhores pessoas ganham. Né? É lógico. O talento tem que ser pago. O talento é a parte fundamental de qualquer equação empresarial. Né? Hoje ainda continua sendo. Você pode mudar tudo no mundo. Okay? Digital, não digital, astronômico, que vem por aí, sei lá o que vem, marciano, mas uma coisa você não consegue mudar, é a natureza humana. Não vai. Aí não. O homem a natureza humana. O homem é eterno desde lá. Então a publicidade brasileira foi realmente, teve um impulso muito grande naquela época, desde essa lei de 64, okay? Depois eu fui presidente da Associação do Brasil, nós fomos 5 anos de presidente, a gente foi aprimorando todo esse modelo brasileiro da indústria da comunicação, e a publicidade se transformou realmente no grande produto de exportação do Brasil. Era a única coisa que o Brasil exportava para o mundo e era aplaudido. E com grandes prêmios internacionais. Depois era aplaudido no mundo inteiro. Ganhava todos os prêmios, né? Se transformou realmente
na embaixadora do talento e da criatividade do Brasil. Né? E continua sendo. Continua. E continua sendo, porque até em outras mídias também. O Brasil hoje ganha prêmios também na área digital, enfim, né? Então o Brasil, o talento brasileiro é realmente reconhecido no mundo inteiro, como importante, ok? No terreno das comunicações. Essa área digital, nós voltamos a falar dentro de instantes. Vamos fazer um pequeno break. Deixa eu ver, é tão linda a entrevista que a primeira parte já foi. Voltaremos dentro de instantes. Sérgio Reis chegando. Hoje eu estou aqui para entrevistar você, José Walter. Isso é verdade? Prazer estar com vocês aí, muito grande, principalmente falar do Brasil. Nós aqui outra vez. Não faz isso. Vamos embora. Vai lá. Nós enganamos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. Nós aqui outra vez. Essa música é da minha lavra. Olha que bom. E Geraldo Bloch. Senhores internautas, estou aqui saudando a todos os internautas e telespectadores para divulgar o nosso programa Vamos Falar do Brasil, que tem o projeto de mostrar o que é o nosso país. Primeira frase que eu usei vale até hoje: o que apodreceu no Brasil foi a República. A nação continua incólume, intacta. Nossos artistas, nossos industriais, nossos agricultores, nossas mulheres, todos constroem essa nação com orgulho e com grandeza. E com um detalhe curioso, todos os grandes nomes que aqui vieram para enriquecer o nosso programa citam uma frase impressionante: as empresas são as pessoas. Mais do que o produto, as empresas são as pessoas e se valorizam as pessoas. Por isso que eu vou mostrar para os senhores como para nós também o programa são as pessoas. Eu vou citar as pessoas que já vieram. Veja bem, começou com o governador João Dória. Deixou o Palácio do Governo e veio aqui para abrir o programa Vamos Falar do Brasil. José Walter, você tem razão. Educação e saúde são duas prioridades tão óbvias que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo, estadual, municipal e federal. E acho que ele sabe o que está falando. Também veio Gustavo Junqueira, o nosso secretário da Agricultura. A Secretaria da Agricultura é a mais antiga secretaria do governo do Estado de São Paulo. Vem de 1892. E era uma secretaria de desenvolvimento econômico.
Também veio o nosso ilustre secretário dos Transportes, João Otaviano Machado Neto. Novas plataformas de tecnologia, como nós falamos das rodovias inteligentes. Se eu consigo conversar com a rodovia, caminhão, em vez de ficar num congestionamento na marginal aqui, eu crio um corredor logístico com uma tarifa diferenciada e naquele corredor ele terá um incentivo tarifário em que a tarifa vai diminuir. Também veio figura extraordinária, Dr. Luiz Henrique Mandetta. Europeu, eles todos são sistemas já de muitos anos e o Brasil na primeira infância, vamos dizer assim, no sistema de saúde. Também veio o ex-ministro, que eu considero ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que vai nos dar um show da história da vida e da natureza. Daqui a pouco vamos ter colhedeiras andando na roça, colhendo 3, 4 colhedeiras manejadas por um único operador no escritório, via satélite. Veio também Luísa Helena. Sucesso nada vem fácil, né? E ninguém tem sucesso, você está de sucesso. Também veio Raquel Sherazade. Joseval Peixoto. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada Raquel. pelo convite. Essa é a primeira entrevista que eu dou depois de sair do SBT Brasil. Os bancos já deixaram de faturar, só nesse tempo de vida do Pix, já deixaram de faturar mais de R$1 bilhão em taxas. Sérgio Reis. Obrigado. Ok, ação, vem. Naquele tempo, a pessoa chegava cantando e não ensaiava. Eu já Direto. tem que jogar. Como os senhores veem, também para nós, as empresas e os programas são as pessoas. Vamos falar do Brasil. Senhores internautas, estamos retornando com essa entrevista, para mim, fascinante, do Flávio Faveco Correia, não só sobre a publicidade, mas sobre tudo que ele viveu. Esse homem correu 5 continentes, é isso? Exatamente. E bastante. É? É. Onde você andou? Andei por tudo que é lugar do mundo, desde, sei lá, fui o primeiro cara que foi para a China, na época ainda da Revolução Cultural. Pô. Nossa. Entrei lá... Perigoso, hein? Bom, é muito. Entrei lá pela Porta dos Fundos, consegui entrar, cheguei em Pequim, não é? A época da Revolução Cultural. É um caso interessante, porque eu cheguei lá... Mao Tse Tung. Época de Mao Tse Tung. Eu cheguei lá, porque eu queria estabelecer um relacionamento da nossa agência com a agência estatal deles, visando, quem sabe, o futuro, uma certa abertura, se a gente pudesse ter o nome na porta no futuro e tal. Mas queria estabelecer algum tipo de relacionamento com eles. Lá eu fui, né, na época da Revolução Cultural. E interessante porque eu cheguei lá e tinha um polícia político que me acompanhava 24 horas por dia. O tempo todo? O tempo todo. E todas de manhã, a gente tinha que assistir uma cerimônia em algum lugar para o Mao Tse Tung, né? Uma prece para o Mao Tse Tung, na escola, num prédio público, numa praça. E depois começava o dia. É uma publicidade massacrante. Tinha que ir. Começava o dia com a nossa homenagem ao Mao Tse Tung. Aí, depois, a gente podia sair por ali, ok? E eu te confesso que a pobreza era tão grande que eu emagrecia 1 quilo por dia, eu acho, não tinha o que comer. O hotel era uma coisa incrível, o que é hoje, né? Okay? E estamos falando aí de 1970, ok? Como é que você explica um espantoso crescimento impressionante, né? É quase inexplicável. Quase inexplicável. Porque é um país enorme, 1,5 bilhão de pessoas, uma parte do país ainda vive na Idade da Pedra, e aí conseguiram criar centros de tecnologia, de desenvolvimento econômico, comercial, impressionante. Porque antes o produto chinês não tinha qualidade, hoje tem. Hoje tem. O produto chinês antes era um produto mais barato. Certo. Comprava-se a da sua China. crítica do mais barato. Comprava-se na China porque era mais barato, não porque tinha qualidade. Hoje é o contrário. Flávio, e você com essa experiência que você tem do mundo, como é que você vê o Brasil? Eu queria só terminar minha história de Mao Tse Tung, que aí tem um capítulo interessante. Não, aí. porque eu queria já mostrar
o esse seu aí, livro Curto e Grosso, viu? Que está, infelizmente, esgotado. Está esgotado, mas eu tenho. Um dia, esse meu polícia, né, o cara que cuidava de mim, né, chegou, já estávamos no terceiro, quarto, quinto dia, já estávamos amigos, né? Okay? Aí ele chega para mim uma hora e diz, doutor, já que nós nos conhecemos muito bem, eu queria lhe pedir um favor. Eu digo, pois não, qual é? Eu queria me ausentar por 1 hora porque eu tenho uma coisa que eu preciso fazer e voltar dentro de 1 hora. O senhor concorda? Eu digo, claro, pô, eu fico aqui no hotel, eu não podia sair sem ele, né? Certo. Eu fico aqui no hotel te esperando. Eu digo, mas o que você vai fazer? Eu digo, eu vou para casa assistir um programa de televisão, uma novela, Escrava Isaura. Nossa Senhora. Impressionante, né? Impressionante. É impressionante. Quer dizer, Impressionante. o talento brasileiro, mais uma vez, né? Mais uma vez, viajando ocupando o mundo, imagina. O mundo inteiro, né? Imagina. E ocupando a Agora, mente. o Flávio, a televisão está perdendo esse elan. Tanto que a rede social arrebenta, toma conta de tudo. Como é que você explica isso? Bom, existe um certo maniqueísmo aí, né? Quer dizer, que agora, com o advento da internet, hoje tal, tudo vai acabar. Não vai acabar coisa nenhuma. O que está acontecendo com a televisão é que com o direcionamento de expressivas verbas de publicidade para a área digital, evidentemente que os recursos da televisão diminuíram. Né? Então não tem mais aquela exuberância financeira que teve durante décadas no Brasil. Então isso não quer dizer que o produto criativo da televisão brasileira tenha piorado. Aliás, a produção de conteúdo é um negócio, é uma estrada para o futuro. Né? O mundo precisa de conteúdo. Nós estamos dentro dela. Nós isso aí. queremos aqui produzir conteúdo e mostrar um Brasil que dá certo. Então, estamos certos? Gostaríamos da sua avaliação. Claro, porque também tem o seguinte, existem muitos exemplos do Brasil que deu certo, ok? E que a mídia não mostra com a devida, e não dá a devida atenção. Mesmo porque eu que trabalhei em vespertino colorido lá em Porto Alegre, sei que o cara que matou o padeiro na esquina era mais importante do que a bomba atômica de Hiroshima, né? Imagina. Quer dizer, mas continua sendo. Continua Continua a sendo. teoria Você a teoria vê, da na comunicação, televisão né? é crime, é bala perdida, é bandido, é corrupção. Lamentavelmente. Não sai disso, né? Lamentavelmente. Você está se referindo mais a um determinado canal de televisão. Não, quase todos. Você pega das 7 às 10, todos os jornais, é isso. É esse massacre de indignidades. É lamentável, né? Que não tenha um certo cuidado maior na transmissão desse tipo de mensagem, porque isso só gera intranquilidade. E isso não é o Brasil, né, Flávio? Não é o Brasil. O Brasil industrial brasileiro, o agrônomo brasileiro, o cientista brasileiro. Não é verdade, Flávio? Claro que não. O Brasil tem muita coisa boa. Eu sou muito crítico, né, como já te disse, né, do ambiente político do nosso país há muitos anos. Né? E acho que o ambiente político é um entrave, da forma com que ele está conformado, é um entrave para o nosso crescimento. Mas o Brasil tem coisas maravilhosas, tem exemplos magníficos de Brasil que deu certo. Outra vez, eu digo, os brasileiros não conhecem o Brasil, né? Conhecem mais Nova York, Londres, né? Madrid, e não conhece, por exemplo, Ipatinga, a sede da Uzi Minas. Eu estive em Ipatinga como repórter do Diário de Notícias, acompanhando o vice-presidente João Goulart no lançamento da pedra fundamental da Uzi Minas. Eu era repórter, fui cobrir a cerimônia de lançamento da pedra fundamental da Uzi Minas. Quem for a Uzi Minas hoje vai levar um choque de modernidade, uma aliança absolutamente saudável entre a empresa e o poder público, que criou uma cidade invejável, que é Ipatinga. Níveis de educação lá em cima, sabe, serviço de saúde de primeiro, saneamento básico para todo mundo, transporte, educação, saúde, segurança, tudo alianças da iniciativa privada com os governos do PT. Olha. Que começou a aliança... E assistir você fazer um elogio ao PT é raro, né? Porque você deu pau no livro inteiro. Claro que eu sou antipetista. Né? Não tenho nada contra os trabalhadores, mas sou contra a ideologia que eles tentaram impingir
para o povo brasileiro, né? Que deu o Projeto resultado. de poder. E que deu o resultado que nós todos estamos experimentando amargamente agora. Mas tem Ipatinga, por exemplo, é um Brasil que deu certo. Sabe outro exemplo de Brasil que deu certo? Gramado, no Rio Grande do Sul, na minha terra. Gramado é uma coisa espetacular. Turismo. De turismo. Aquilo parece que você está fora, num outro país, aqui no sul, não é? É espetacular o que tem lá. Aquilo foi construído pela comunidade, independente do governo. A vontade comum da comunidade de lá, indiferente de que governo seja, de que partido seja na prefeitura, continua aquele projeto e continua até hoje o mesmo projeto, transformando aquilo num dos grandes centros de atração turística do Brasil e consequentemente, enriquecendo a população da região. Não é? Sabe de um outro negócio legal também? A praia lá em Santa Catarina. Como é que é o nome da praia? Poxa vida. Bom, praia famosa. Tem a de Cabeçudas, que é perto. Não, Camboriú. Não, Camboriú. Eu fui Camboriú. lá, eu fui lá a convite. É ao lado de Cabeçudas, por isso que... Fui lá a convite da Associação Regional de Jornais para fazer uma palestra para eles, na Associação de Jornais. E conversei com o prefeito lá e fiquei... E digo, eu estou impressionado com isso aqui, porque eu conhecia aquilo de muitos anos atrás e não existia. Certo. Né? E cheguei lá e vi uma cidade pujante, moderna, crescendo, rica, baseada no turismo. Todo mundo falando espanhol, uma cidade completamente bilíngue, o espanhol ensinado na escola primária já. Olha é um só. processo de educação para receber o turista que levou àquela situação de Camboriú. Então existem exemplos de Brasil que dá certo. E eles dependem muito da comunidade. Ô Flávio, sabe no seu livro uma coisa que me impressionou? Você já citava Barack Obama usando a rede social nos Estados Unidos. Ele usou. Não é verdade? Usou com maestria. Não é? E hoje ela está ocupando o mundo da publicidade. Como é que você vê isso? Ela está ocupando uma parte do mundo da publicidade. Não, eu digo, não vamos ser maniqueístas, né? Que uma coisa vai acabar com a outra. Né? É que os meios de comunicação evoluem. Então a publicidade continua aí com a sua necessidade de transmitir para o consumidor os valores da marca. Né? Okay? Continua aí, com os meios mais diferentes. Então, as redes sociais, a internet não está acabando. Pelo contrário, é uma forma de fazer publicidade também através de novos meios de comunicação. E o Brasil, mais uma vez, está se mostrando com algum caráter de liderança na criatividade, na transmissão da mensagem por esse meio. Por esse meio. Então, é inexorável, esse é um movimento inexorável. Quer dizer, não para mais. Não para mais. Mas isso não quer dizer que vai acabar, os outros meios vão acabar. Eu me lembro um caso, eu conto meus causos, né? Eu era foca lá na redação do Diário de Notícias em Porto Alegre e vi meu pai chamar um dia lá a redação. O pai dele era o dono do jornal. Não, ele não era o dono, era o diretor do jornal. Chamou lá o pessoal da redação, sabe, Josué, imagina, era Érico Veríssimo, Josué Guimarães, era uma coisa de louco aquilo ali, né? Ele tinha um conjunto de cérebros maravilhosos ali, né? E eu vejo o pai dizendo para eles assim, olha, quero dizer uma coisa para vocês. Se eu tomar conhecimento que algum de vocês esteve conversando com alguém da Rádio Farroupilha, eu vou ser forçado a demitir. Porque é uma sacanagem o que eles fazem. Nós saímos daqui às 5 horas da manhã, que era uma fornalha, né, o jornal naquela época, era uma indústria siderúrgica, né? Nós saímos daqui às 5 horas da manhã, né, depois de ter trabalhado o dia inteiro e a noite inteira, e às 7 horas da manhã o Hernani Bess, que depois foi trabalhar comigo, pega o nosso jornal e lê na Rádio Farroupilha, o grande jornal Farroupilha. Lê o jornal inteiro. Com tudo aquilo que nós fizemos, entende? Sem dar a fonte. Sem dar a fonte. O grande jornal Farroupilha. Como se tivesse a Farroupilha buscado aquela informação e aquela notícia. Não, tudo bem, mas chamavam meu pai de major. Não, tudo bem, não fique tranquilo. Né? Aí passou um tempinho, eu vejo o pai chamou de novo aquele grupo, né? Eu só olhava de longe, não entrava ali. Você era o foca. Eu era foca, né? Mas ouvia, não é? E, aliás, aprendi a ouvir. Ser um bom ouvinte é uma coisa importante, na vida da gente, sabe? Aí
eu vejo o pai dizer para eles, eu queria agradecer a vocês, porque nunca ninguém me disse que nenhum de vocês realmente teve contato e falou com ninguém da Rádio Farroupilha. Muito obrigado. Agora eu quero dizer a vocês o seguinte, a partir de hoje, por favor, falem bastante, porque nós acabamos de comprar a Rádio Farroupilha. Vou comprando. Fala nisso, o rádio. Como é que você chega a elogiar o rádio? Principalmente numa observação que me chamou a atenção. Os cegos, os deficientes visuais, dependem do rádio para viver neste mundo, não é isso? Não é só os deficientes visuais. Sim. Uma parte importante da população do mundo e do Brasil depende do rádio como fonte de informação e entretenimento. Certo. Então, o rádio é realmente um fenômeno universal. No Brasil cobre 100%, né? e penetra em todos os lares do Brasil e todas as pessoas. Eu sou um fã do rádio, né? Okay? Trabalhei no rádio e acho que o rádio continua... Aliás, está crescendo ultimamente, né? Vem crescendo a participação do rádio no bolo publicitário. Né? Porque não existe meio de comunicação mais eficaz para atingir a massa do povo do que o rádio. O rádio é espetacular, né? E o rádio realmente... Eu me lembro, né, quando eu trabalhava na rádio, que as novelas na rádio, né, eram espetaculares, né? Teve uma que teve 100% de audiência, que era o Direito de Nascer da Rádio Nacional. Direito de Nascer da Rádio Nacional. Década de 50. Parava o Brasil inteiro. Parava o Brasil. O Brasil inteiro, rico, pobre, remediado, né? Todo mundo parava para ouvir o Direito de Nascer. Agora, o rádio era tão impressionante porque transmitia para a gente a imagem, não só... Eu conhecia o Cavalo do Zorro. Eu sabia distinguir esse Cavalo do Zorro, entende? Porque eu ouvia a novela do Zorro no rádio. Né? A minha questão aí dos deficientes visuais foi uma questão que eu continuo levantando até hoje. Né? Que eu propus uma vez numa reunião do board da Ogilvy, lá no Castelo de Tufu, onde vivia o David Ogilvy, que as agências deveriam contratar deficientes visuais para criar para o rádio. Isso porque é uma sugestão. Porque eles realmente... Tem a visão da coisa. Claro, não tem a visão física, mas tem a visão mas do conhecem a natureza do meio mais do que qualquer um de nós. Verdade, é uma ideia. E eu sempre achei incrível que as agências de publicidade... Isso aí também tem que ver com o desprestígio que durante algum tempo o rádio teve dentro das agências. Né? Nunca contrataram deficientes visuais para criar para a rádio. E continuam criando mal para a rádio. Continuam criando mal para a rádio. E muitas vezes criando mal para a televisão também. Se você assistir um break de televisão hoje, tem muita gente que dançando e cantando. A coreografia é bonita. É o jingle filmado. Tem muita gente cantando e dançando lá. Né? O David Ogilvy ensinava para a gente. Se você não tiver nada a dizer a respeito do seu produto, dance. Você não tem mais o que fazer. Flávio, eu não queria encerrar a entrevista sem ouvir. Onde você estava quando o Brizola gritou lá pela Rádio Gaúcha e Guaíba em defesa da Constituição com o general Machado Lopes do lado? O que você achou daquilo? Infelizmente, eu estava muito doente. Eu estava na cama. Eu era um jornalista já muito famoso em Porto Alegre. Minha coluna do Faveco, no jornal, eu recebia mais correspondência. Eu passava na rua, era que nem o Getúlio. Abanava assim para o povo, né? Mas eu fiquei doente. E ninguém sabia o que eu tinha, ok? E eu fiquei 2 anos na cama. E desenganado, ok? Meu pai chorando, minha mãe chorando, compraram o caixão. Porque então eu estava, quando aconteceu o 64, eu estava nessa situação. Estava impedido de participar. Olha, então eu estava muito doente na cama. E depois ressuscitei, mas naquela época eu estava doente. O Brizola sempre... Eu nunca fui brizolista, mas eu sempre fui amigo do Brizola, porque ele era meu amigo. Sabe, ele tinha uma relação de amizade comigo. Eu devo favores pessoais a ele. Inclusive, quando eu estava doente, ele que conseguia que o governo importasse remédios para mim, entende? Ele me acompanhou
durante esses 2 anos que eu fiquei na cama. Isso a gente não esquece. Né? Depois eu sofri um acidente nos Estados Unidos, e eu ia perder a minha perna aqui, fiquei, enfim, esquiando, né? E conseguiram reproduzir minha perna e tal. E eu fiquei lá em Nova York me recuperando, aí eu vim para o Brasil. Tá? Consegui voltar para o Brasil. Em cadeira de roda, não podia encostar a perna em lugar nenhum. Quem foi a primeira pessoa que me visitou? Brizola. O Brizola. Quer dizer, então, sabe, não esquece, a gente não esquece. Não esquece. Flávio, última pergunta. Como é que está Maria Isabel? Maria Isabel está no fulgor com todos os problemas da puberdade. Da puberdade. Essa linda menina, você destaca no livro o dia 16 de junho, né? 6 de 2000, junho. Hein? 2005. 2005. Ela nasceu. No livro, é o último capítulo. Ele fala da filha. É um livro que dá as lições do mundo da publicidade e depois as análises críticas do Brasil. E ele, no fim, fala, mas tudo melhorou hoje, 16 de junho de 2005, porque nasceu Maria Isabel. É verdade. O mundo novamente voltou a ficar encantado, brilhado. Isso me impressionou, me tocou fundo, sabe por quê? Porque não é só o pai falando da filha, é um homem acreditando na renovação da humanidade. Isso é um milagre da vida. O milagre da vida que você chega a falar. Eu cheguei a sentir isso no livro Os Grandes Sertões do Guimarães Rosa. Quando ele, o narrador, naquelas veredas dos sertões, chega numa palhoça e um menino nasceu. A frase do Guimarães é esta: minha senhora dona, um menino nasceu, o mundo tornou a começar. É isso aí. É verdade, é o milagre da vida. Entende? Muito obrigado a você. Eu que te agradeço. Pela presença. Agradeço muito, viu? Foi muito lindo. É evidente que podíamos falar aqui mais 8 horas. Que alegria. Obrigado. E hoje eu conheci pessoalmente essa figura, então estou realizado. Que é nada.